Igreja do Pai Verdadeiro pregando o Evangelho à humanidade. Neste vídeo, vou mostrar aqui para você dentro das Escrituras, desde já, que os próprios judeus, escute com atenção, os escritores judaicos assumem que seu Deus é o dragão, é o diabo. Olha só que forte. Comece já, desde já, abrindo 2 Samuel, capítulo 24. 2 Samuel, capítulo 24. Vamos comparar aqui uma passagem com a outra e você vai ver dentro da própria escritura judaica. Não estou nem comparando aqui Jeová com Jesus, porque quando você compara, a contradição é gritante. Mas não estou nem comparando não. Eu vou te mostrar aqui dentro do próprio Antigo Testamento, dos escritos judaicos, que o próprio escritor parece que ele deixou escapar. Mas você sabe que a verdade é verdade, né? A mentira sempre cai por terra e tudo é revelado. Então, vamos comparar aqui 2 Samuel capítulo 24 e depois vamos ler lá em Crônicas 21 e você vai ver a revelação profunda. Talvez você já leu essa passagem várias vezes e como você não estuda, apenas lê, você não conseguiu juntar as coisas. Mas vamos lá, olha só que incrível. Sem perda de tempo, 2 Samuel capítulo 24, aqui é quando o Jeová manda que o seu servo Davi faça o censo lá em Israel, a contagem do povo, certo? Então eu vou ler aqui 2 Samuel, capítulo 24, primeiro versículo, e depois vamos para Crônicas. Escute com atenção. Primeiro, 2 Samuel 24, versículo 1. Mais uma vez irou-se Jeová contra Israel e incitou Davi contra o povo, levando a fazer um censo de Israel e de Judá. Aí aqui no contexto você vai ver o próprio Jeová castigando o seu povo. Bem, aqui no versículo 1 deixa claro, escuta com atenção. No versículo 1 que eu acabei de ler, deixa claro que Jeová incitou Davi a fazer o censo. Certo? Não é assim? Eu vou ler até novamente, ó. Preste atenção. Isso aqui é muito sério. 2 Samuel 24, versículo 1. Mais uma vez, irou-se Jeová contra Israel. O próprio Jeová ficou irado, né? Um Deus que se ira contra Israel, o seu povo. E ele que induziu, tá aqui bem claro, né? E induziu Davi contra o povo, levando a fazer um censo de Israel e de Judá. Então aqui, segundo Samuel 24, versículo 1, está dizendo que Jeová ordenou que Davi fizesse o censo, a contagem do povo. E no contexto geral vai dizer que ele castigou o povo. Bem, a mesma passagem, esse mesmo episódio aqui, é também contada. Escuta a condição que isso aqui é forte. É também contada em 1 Crônicas 21. Abra aí. Pega a sua Bíblia. Perceba que eu li 2 Samuel, capítulo 24, versículo 1. Essa mesma passagem, eu vou te dar aqui um exemplo. Por exemplo, a passagem lá do cego de Jericó, que o Senhor Jesus curou, é contada em Mateus, é contada em Marcos, né? Assim, é a mesma história, mas contada em livros diferentes, compreende? Então, essa passagem aqui é a mesma, certo? Quando Jeová ordena que Davi faça o censo do povo, é contada em Samuel e em Crônicas. Então, agora vamos ler aqui essa mesma passagem, essa mesma cena, esse mesmo episódio, agora em 1 Crônicas, capítulo 21. Olha só que incrível. Perceba que lá em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 1, está dizendo que Jeová, né? Que a tradução em português traz o termo Senhor, mas no original você sabe que é o nome do próprio Deus de Israel, né? Que nós chamamos de Jeová, certo? Aí, essa mesma passagem, esse mesmo episódio, se encontra aqui em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1. Olha só, escute com atenção. 1 Crônicas 21, versículo 1. Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um censo do povo. Que forte, gente. Gente, isso aqui é forte, isso aqui é revelador. A história é a mesma, o episódio é o mesmo. E perceba que lá em 2 Samuel
24, versículo 1, diz que Jeová, o Deus de Israel, incitou Davi a fazer o censo. Mandou Davi a fazer o censo, contar o povo. E aqui, em 1 Crônicas 21, que está falando da mesma cena, do mesmo episódio, o escritor deixa escapar. Ele diz: Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer o censo. E aí? É Satanás ou Jeová? Será que houve um erro do escriba? Não, gente, é porque se trata da mesma figura. Isso aqui é revelador. E eles deixaram desapercebido, não sei, em algum momento esqueceram de ocultar e acabaram revelando aqui até sem querer. Mas aquilo que as escrituras falam, né? Tudo vai ser revelado, nada fica escondido. Olha só que incrível. Então compare 1 Crônicas 21 com 2 Samuel 24, versículo 1 de cada. Compare e veja que se trata do mesmo ser. Então eles mesmos revelaram que esse Deus de Israel, Jeová, é o próprio diabo. Olha, isso aqui é forte, gente. Isso aqui é para você abandonar esse dragão de vez. Abandonar o judaísmo de vez. E entender que essas religiões aí adoram o próprio Satanás, o dragão, que engana a humanidade, que é o Deus de Israel. Então eu deixo aqui essas duas passagens para você refletir, meditar com sinceridade e usar a tua humildade. E a partir de agora não adore mais esse ser que engana a humanidade. Então está aqui bem claro, né? Satanás levantou-se contra Israel e incitou Davi a fazer o censo. E lá em Samuel fala que foi Jeová. Então se trata do mesmo ser. E eles acho que não conseguiram esconder isso aqui de você e deixar escapar e escrever dessa forma uma pista bem grande e clara para nós. É por isso que eu digo e repito, ó, aqui para encerrar o vídeo. O Senhor Jesus manda você examinar, analisar, comparar. Ah, mas eu leio a Bíblia. Você lê, mas você não entende, você não estuda, você não analisa, você não compara. Compreende? Então, eu sempre digo isso aqui. Ler uma coisa, analisar, comparar, meditar, raciocinar é outra coisa. Totalmente diferente. Então tá aqui bem claro. Esse é o vídeo. Não tem pra onde correr, não tem como refutar. Tá claro. O mesmo episódio, a mesma cena que é contada em Samuel, em Crônicas, o mesmo ser, lá em Samuel 24 diz que era Jeová, e aqui em 1 Crônicas 21 diz que era Satanás. Então tá aí a prova. Você ainda fica nesse ganho se quiser. Estamos aqui para aprender juntos e dizer claramente que o Pai do Senhor Jesus não é esse Deus falso que engana a humanidade. Até porque quando você vai lá para os frutos, você vê a total diferença. Enquanto mata, rouba, destrói, manda o povo matar, etc., e fazer maldade, apoia as mentiras de Jacó, apoia a mentira de Raabe, etc. Você conhece a história. O outro, o Pai do Senhor Jesus mandou você amar as pessoas, virar face, perdoar e ser uma pessoa do bem. Olha só o tamanho da diferença, né? E a Bíblia fala que Deus não muda, ele é imutável. Ou ele é luz ou ele é trevas. Ele não pode ser mau e bom. De uma fonte não pode sair água doce e amarga ao mesmo tempo. Ou é bom ou não é. E está cheio de passagens nos escritos judaicos, que você chama de Antigo Testamento, dizendo que Jeová pertence às trevas, ele apareceu no meio das trevas, vive em trevas, e já no Novo diz que o Pai das luzes vive na luz e que nele não há trevas. Então, por aí você compara. Igreja do Pai Verdadeiro, pregando o Evangelho à humanidade. Eu sou irmão Cristiano. Entre em contato conosco, congregue conosco. Faça parte dessa igreja que prega o Pai Verdadeiro, que o Senhor Jesus nos revelou. Seja um representante da igreja na sua cidade. Entre em contato conosco. Amém.